Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o UDC Notícias desta quinta-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Quase 50 mil veículos em Foz têm 30 anos ou mais de fabricação. Turismo internacional lucra 7,3 bilhões em 2024 com a visita de turistas estrangeiros. E hoje é o Dia Nacional da Revista em Quadrinhos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de leitura que segue crescendo em todo o mundo. O UDC Notícias de hoje está começando. Olá, começamos essa edição falando que o turismo internacional lucrou 7,3 bilhões em 2024 com a visita de turistas estrangeiros. O turismo internacional no Brasil superou todas as expectativas em 2024. O Banco Central divulgou que turistas estrangeiros deixaram em território brasileiro mais de 7,3 bilhões de reais, superando o valor máximo atingido em 2023, que foi de 6,9 bilhões. Só em dezembro de 2024, turistas injetaram 721 milhões na economia brasileira, 17% mais alto sobre o mês anterior. De acordo com o Plano Nacional de Turismo, a meta para 2027 é alcançar a faixa de 8,1 bilhões de reais, trazidos do turismo internacional no nosso território. E em Foz do Iguaçu, as cataratas foram visitadas por turistas de mais de 190 países diferentes, sendo um marco histórico e motivo de orgulho para a cidade. A Avenida Brodowski, na Vila A, será interditada para a troca do tanque de gás de um hospital local. Atenção, motoristas que utilizam aqui na Vila A o trecho da Avenida Brodowski. Amanhã, no dia 31 de janeiro, ocorrerá um bloqueio do trecho. Aqui, um hospital local fará a troca de um dos seus tanques de armazenamento de gases. A recomendação é não deixar nenhum veículo estacionado. E o Foz-Trans também ajudará com sinalização no local. Lembre-se também de ficar atento aos desvios. O Porto Seco bateu recorde com movimento de mais de 8,6 bilhões de dólares em 2024. Em 2024, o Porto Seco de Foz do Iguaçu bateu um recorde de movimentação no setor do comércio exterior. Ao longo dos 12 meses dos últimos anos, foram movimentadas muitas toneladas de produtos e mercadorias resultantes na cifra total de 50,74 bilhões de reais. Os valores superaram em 129,52% o total do peso e em 29,11% o montante da corrente do comércio exterior em relação ao ano de 2023. Fazendo uma abordagem por país, o fluxo de caminhões entre exportações e importações, temos o Paraguai com um fluxo de 2024 que totalizou a passagem de mais de 73 mil caminhões na exportação e mais de 77 mil caminhões na importação, com um total de mais de 151 mil caminhões, representando 77,17% do total de caminhões. Com a Argentina, o fluxo em 2024 totalizou a passagem de mais de 9 milhões de caminhões na exportação e 35 milhões na importação, com um total de 44,876 caminhões, representando 22,82% do total de caminhões. O Porto Seco de Foz do Iguaçu reafirma sua liderança como uma das maiores da América Latina em movimentação de veículos e valores comercializados. O total de 196.599 caminhões liberados ao longo de 2024 representa um acréscimo de 11,65% em relação ao ano anterior. E veja a seguir, quase 50 mil veículos em Foz do Iguaçu têm 30 anos ou mais de fabricação. Colégio CAESP, ensino forte que transforma. Estamos ampliando nosso colégio e abrindo novos caminhos para um futuro melhor. Novo CAESP Júnior. Maior e melhor. Ambientes bonitos, modernos e perfeitos para boas ideias e infinitas conquistas. Da educação infantil à aprovação nos maiores vestibulares do país. CAESP é resultado sempre, com a maior e melhor aprovação em medicina. Colégio CAESP. Vem estudar aqui você também. O UDC Notícias está de volta para falar com você que deseja ser aluno da UDC.
Veja agora como utilizar sua nota do Enem para conseguir ingressar na universidade. Você sabia que a sua nota do Enem pode te oferecer entrada garantida aqui no Centro Universitário DC? É isso mesmo. Então, com a nota do Enem, você pode escolher qualquer curso da UDC sem precisar fazer o vestibular. Ou seja, quanto maior sua nota, maior o seu desconto na mensalidade da UDC. E para você garantir essa oportunidade é muito simples. Depois da divulgação das notas do Enem, é só passar na Secretaria da UDC com os seguintes documentos: Boletim do Enem 2024, RG e CPF, Histórico Escolar, comprovante de residência e certidão de nascimento. Não perca essa oportunidade porque as vagas são limitadas. Vem ser UDC, você também. Agora vamos falar dos veículos em Foz do Iguaçu, porque quase 50 mil desses veículos em Foz têm 30 anos ou mais de fabricação. Quase 50 mil veículos em Foz do Iguaçu já têm 30 anos ou mais de fabricação. Os dados foram disponibilizados pelo Ministério do Transporte, que acompanha o avanço das frotas urbanas em todos os estados do Brasil. Os utilitários são datados entre 1927 e 1994 e fazem parte da frota circulável iguaçuense, que conta com um total de 225,1 mil automóveis, motocicletas, motonetas, caminhões, entre outros tipos de veículos. Os mais antigos são verdadeiras relíquias com preço inestimável. Eles pertencem a colecionadores apaixonados por antiguidades e possuem a afamada placa preta. Pelo menos uma vez por ano, os proprietários dessas raridades se encontram em um evento público onde expõem com orgulho seus tesouros sobre roda. No Paraná, veículos que completam 20 anos de fabricação ganham direito à isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos e Automotores, o IPVA. Considerando o total da categoria, há mais de 94 mil utilitários com fabricação até 2004 que integram a lista em Foz. Os automóveis de passeio são os mais populares em Foz, somando um total de 130.751 carros em circulação. O segundo lugar é ocupado pelas motocicletas, que oferecem praticidade no dia a dia. Somente desse tipo de utilitário, há 39.896 em Foz. Ganham destaques ainda as caminhonetes com mais de 14 mil representantes, caminhonetas com mais de 8 mil, motonetas com 6 mil, semi-reboques com 6 mil, caminhões com 4 mil, reboque 3 mil, ônibus com mais de 1.000 e micro-ônibus com 1.268, entre outros. Marginais da BR serão interditadas para a colocação de vigas no novo viaduto. Atenção, motoristas! As marginais Sérgio Gasparetto e Olímpio Rafaim serão interditadas nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, para a colocação de vigas transversais no novo viaduto que conecta a Perimetral Leste com a BR-277. Das 21 da noite às 6 da manhã, as duas ruas estarão bloqueadas. E as obras da Perimetral Leste também já estão em 56% de conclusão. E veja a seguir, Receita Federal em Cascavel apreende 620 mil em cigarros eletrônicos e medicamentos. O mosquito da dengue sabe encontrar água como ninguém. Por isso, os cuidados têm que ser diários. Basta um dia de descuido para o mosquito encontrar água parada. Mas só se você deixar. Reforce o cuidado com as garrafas e não jogue lixo nas ruas, rios ou nascentes. A Rede de Saúde Municipal disponibiliza vacinas para a dengue. Combata a dengue todos os dias. Prefeitura de Foz do Iguaçu. O DC Notícias volta para falar sobre o programa Hora da História, que promove a literatura e cinema para as crianças. Aqui na Biblioteca Pública de Foz do Iguaçu está rolando uma programação especial de férias para a criançada, onde eles poderão aproveitar muitos livros disponíveis aqui e uma hora especial do cinema. Para mais informações, acesse o Instagram Biblioteca Pública Foz para conferir toda a programação. Nós ouvíamos muito dos pais, ouvíamos muito que as crianças estavam ficando muito em telas e precisava de alguma coisa para distraí-los durante as férias ou no contraturno da escola. Então, surgiu com uma antiga funcionária nossa que gostava muito de contar histórias para as crianças e o projeto continuou. Nós chamamos de Hora da História
Ele acontece toda sexta, a partir das 10 da manhã. Toda primeira sexta-feira do mês tem o Hora da História especial com cinema, que acontece de manhã e à noite. Então, esse que está sendo agora nessa semana é um Hora da História especial de férias. Então, tem histórias todos os dias, essa semana, e com filme logo depois e alguma atividade também, porque as crianças gostam bastante. Não, as crianças, elas interagem com as histórias, a gente nem tinha planejado dar uma atividade, né, porque teria o filme, e eles assim, exigiram uma atividade que seja de pintura, de artesanato, dobradura. Eles sentiram falta, então a gente incluiu no roteiro. Não, a Hora da História é só comparecer. É só chegar no horário que todos podem participar. Essa semana da Hora da História especial de férias começa às 9h30 da manhã, né? E vai mais ou menos até meio-dia no máximo, né, com o filminho. E nas sexta-feiras da biblioteca, que é Hora da História fixo, às 10. A Receita Federal em Cascavel apreende 620 mil em cigarros eletrônicos e medicamentos. Uma ação foi realizada em empresa de transportadora e outra abordagem de rotina na rodovia da BR-277. A Receita Federal em Cascavel, oeste paranaense, durante a operação de combate ao contrabando e ao descaminho realizada em uma transportadora da cidade, apreendeu grande quantidade de medicamentos para emagrecimento, esteroides e hormônios de origem estrangeira, com entrada ilegal no Brasil, no valor total estimado em 500 mil. Os medicamentos estavam sendo despachados a partir de Cascavel, com destino a São Paulo, capital. Nova apreensão foi realizada desta vez na BR-277, perímetro urbano da cidade. Foram mais de 300 unidades de cigarros eletrônicos com entrada ilegal no país. A carga foi avaliada em aproximadamente R$120 mil. A mercadoria estava sendo transportada em um fundo falso de veículos com 4 ocupantes. Nos 2 casos, as mercadorias foram encaminhadas para o depósito da Receita Federal em Cascavel para os trâmites processuais. O Colégio Monjolo também contou com o retorno dos alunos nessa semana. O retorno às aulas da educação infantil do Colégio Monjolo foi um momento repleto de alegria. Após um período de descanso, as crianças estavam ansiosas para esse dia e os professores estavam esperando seus pequenos cheios de entusiasmo para fazer do ano de 2025 inesquecível para os pequenos, com muitas brincadeiras, aprendizado e, claro, diversão. Hoje nós demos início a mais um ano letivo, com muita alegria e diversão, e convidamos a todos para que venham conhecer o nosso colégio, as nossas novidades, que acessem os nossos sites e redes sociais, e aguardamos a todos com muita alegria e diversão. Hoje é comemorado o Dia das Histórias em Quadrinhos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa forma de leitura que vem encantando todo mundo. As histórias em quadrinhos fazem ou já fizeram parte da vida da maioria das pessoas. Seja quadrinhos que retratam sobre amizade, aventuras, temas ficcionais, acontecimentos históricos e muito mais. Hoje é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E o motivo da escolha dessa data é porque em 30 de janeiro de 1869, a primeira história em quadrinho brasileira foi publicada. Ler histórias em quadrinhos na infância faz parte do processo de alfabetização das crianças. Mas tem pessoas que, mesmo depois de adultos, não deixam de lado seu amor pelos quadrinhos, como é o caso do produtor de conteúdo Yuri Yamoto. Vem sendo essa forma de arte, essa representação artística extremamente importante, primeiro por ser o primeiro contato que muito jovem ou muita criança tem com a leitura, segundo por fazer isso, de uma forma extremamente convidativa, extremamente atraente aos olhos, sem deixar de ter a sua mensagem, sem deixar de carregar, mascarado ali, nas fantasias, nos superpoderes, nas coisas surreais, uma mensagem positiva, uma mensagem que tenha reflexo social, uma mensagem de realidade mesmo, A gente pode tratar elementos como o preconceito, como é colocado nas histórias dos X-Men, a responsabilidade da maioridade, como é colocado nas histórias do Homem-Aranha, ou o peso do poder, o peso da força, como é colocado nas histórias do Superman. Então não é à toa que as histórias em quadrinhos até hoje
são uma mídia mesmo extremamente atraente, extremamente importante e com tanto impacto na sociedade de consumo pop. E para a gente encerrar essa edição, a direção do Parque Nacional Iguaçu, lá do Argentina do Parque Nacional, divulgou um vídeo de um avistamento de uma onça parda na unidade de conservação. A onça parda é um dos 2 grandes felinos do bioma e encantou aí todo mundo que conseguiu assistir esse vídeo. A grande presença desse felino dentro do Parque Nacional reforça aí a importância da conservação dos ecossistemas e da proteção da fauna silvestre. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar dentro de tudo que acontece em Foz e região. Até a próxima!